Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar então hoje com vibrações sobre estação harmônica, resposta do sistema amortecido ao desbalanceamento rotativo. Tá? Então, o desbalanceamento em máquina rotativa é uma das principais causas de vibração. Tá? Se a gente considerar o sistema, então, que eu tenho aqui, eu tenho uma massa M, que é toda a minha estrutura, uma massa M que está colocada aqui, que vai me provocar um desbalanceamento, certo? Eu tenho também daí o raio, que se forma entre o centro e a massa, que é chamado E, o raio de excentricidade. Tem a nossa, o amortecedor e a nossa mola. Se a gente fizer o diagrama de corpo livre desse sistema, então, minha massa, observando o deslocamento X, eu tenho da minha massa uma força centrífuga, né, e duas componentes. Uma na minha horizontal e uma na minha vertical. Tá? Eu tenho a componente da força causada pela mola, componente da força causada pelo próprio peso da minha massa e a componente da força causada pelo meu amortecedor. Tá? A minha força centrífuga, então, vai ter dois componentes, né? A minha amplitude vai ser a massa vezes o raio de excentricidade vezes a frequência de rotação ao quadrado. Tá? Como a gente está analisando só um grau de liberdade, a gente vai usar só a componente em seno, tá? Porque a gente está considerando então o deslocamento x, certo? Nesse caso, só para a gente ter consciência, para a gente ter alguns conceitos importantes. A minha massa m, então, é a massa que causa o desbalanceamento. Ela vai estar posicionada, né, num raio E distante do centro do meu eixo. Tá? O ômega vai ser a velocidade angular que esse eixo está girando, certo? E o E, como eu falei anteriormente, o nosso raio. Tá? A equação do movimento, então, vai ser Q. Vai ser então, a massa vezes a aceleração, mais coeficiente de amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez da mola, vezes o deslocamento, é igual a minha massa que está causando o desbalanceamento, vezes o raio da excentricidade, vezes a frequência de giro ao quadrado, vezes o seno da frequência de giro vezes o tempo. Tá? De novo, a solução particular para esse sistema vai ser, então, xp de t, uma amplitude x, vezes o seno da velocidade, vezes o tempo, menos um ângulo de fase φ. O deslocamento, então, vai ser quem? Vai ser minha massa, que está causando o desbalanceamento, vezes o raio da excentricidade, vezes a frequência angular ao quadrado, dividido pela raiz quadrada da rigidez, menos a massa do meu equipamento, né, vezes a frequência ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais o coeficiente de amortecimento vezes a frequência ao quadrado. O ângulo φ vai ser a tangente da menos 1 do coeficiente de amortecimento vezes a velocidade dividido por k menos a massa vezes a frequência ao quadrado. Tá? Alguns conceitos que a gente trabalhou. Então, a frequência natural vai ser a rigidez sobre a massa do equipamento, fator de amortecimento, o coeficiente de amortecimento sobre o coeficiente de amortecimento crítico. O coeficiente de amortecimento crítico vai ser duas vezes a massa do equipamento vezes a frequência natural. Tá? Aqui eu tenho uma relação, que é a massa vezes a amplitude da vibração, dividido pela massa que está causando o desbalanceamento, vezes o raio de excentricidade. Tudo isso vai ser igual aqui, a razão entre as frequências ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de 1 menos a razão das frequências ao quadrado, mais duas vezes o fator de amortecimento, vezes a razão das frequências ao quadrado. O ângulo φ, então, também vai ser a tangente da menos 1, de duas vezes o fator de amortecimento vezes a razão entre as frequências, dividido por 1 menos a razão das frequências ao quadrado.
Tá? Com essa figura aqui, a gente consegue observar algumas coisas. Primeiro, todas as curvas vão começar do zero. Tá? A amplitude perto da ressonância, ela vai ser afetada diretamente pelo amortecimento, né? Então, se a máquina funcionar perto da ressonância, o amortecimento deve ser introduzido para evitar amplitudes perigosas. Em velocidades muito altas, ou seja, ômega grande, a relação massa vezes amplitude da vibração sobre a massa que causando o desbalanceamento vezes o raio de excentricidade, ela tende a 1, né, e o efeito do amortecimento em cima dela vai ser insignificante. Quando tem um fator de amortecimento entre 0 e 1 sobre a raiz de 2, o máximo da minha amplitude vai ser dado, o máximo da minha relação mx-me vai ser 1 sobre 2 vezes o fator de amortecimento vezes a raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Tá? O pico ocorre quando o R é igual a 1. Tá? Quando o fator de amortecimento é maior que 1 sobre a raiz de 2, então a relação mx sobre me não atinge o máximo. O valor vai ser de 0 quando o R é igual a 0 e 1 quando o R tende ao infinito. A gente tem também uma força transmitida à fundação, né, devido à força desequilibrada, e ela vai ser quem? Vai ser então a massa do desbalanceamento vezes o raio de excentricidade vezes a frequência ao quadrado, a velocidade ao quadrado, tá? Ou frequência angular ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes o fator de amortecimento ao quadrado, vezes a razão entre as frequências ao quadrado, dividido por 1 menos a razão das frequências ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 4 vezes o fator de amortecimento ao quadrado, vezes a razão das frequências ao quadrado. Tá? A gente pegar um exemplo aqui que é para a gente fazer. Um motor que tem uma massa M, eu não conheço essa massa, tá? Está montado sobre uma fundação elástica, vibra com amplitude de 0,15 na ressonância. Sabe-se que a massa desbalanceada é 8% da massa do rotor, tá? Devido às tolerâncias de fabricação utilizadas, e a relação de amortecimento é de 0,025. Está pedindo para a gente determinar a excentricidade, ou a localização radial da massa desequilibrada, tá? A máxima amplitude de vibração, a massa adicional a ser adicionada para que a gente reduza a amplitude para 0,1 em ressonância. Então, calculando a localização da excentricidade, ou seja, o raio da excentricidade, certo? Então, calcular o Ezinho aqui. A gente sabe que a razão das frequências é 1 porque ela está em ressonância. Se aqui é 1, então, substituindo, eu tenho que a relação massa vezes amplitude de vibração sobre a massa da excentricidade vezes o raio da excentricidade é igual a 1 vezes 1 sobre 2 vezes o fator de amortecimento. Substituindo, eu tenho que o raio, então esse raiozinho aqui é 0,09375 metros. Tá? Então, ele está posicionado com esse raio. Tá? A máxima amplitude de vibração, então, ela é dada pela equação 1 sobre 2 vezes o fator de amortecimento, vezes a raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Substituindo tudo, eu tenho que a minha máxima amplitude vai ser 20,0063. Se eu isolar, então, agora o x como sendo o meu x máximo, eu vou ter, então, essa amplitude, essa relação máxima, vezes massa, vezes excentricidade dividido pela massa. A excentricidade a gente calculou anteriormente, 0,09375. Eu sei que a minha massinha aqui, então, o meu mzinho, é minha massa vezes 0,08, porque é 8% da minha massa. Então, eu tenho minha massa, cortei, então eu tenho que minha amplitude máxima é 0,0150047 metros, tá? Para esse caso. Então, eu já fiz o cálculo da minha amplitude máxima. Calcular a massa adicional. Então, voltando naquela equação,
quando tenho R igual a 1, porque está em ressonância. Então, E20, eu tenho essa condição aqui. Então, massa vezes a amplitude de vibração sobre a massa dessa excentricidade vezes o raio dessa excentricidade é igual a 20. Minha massa nova vai ser quem? A massa mais a massa adicional. Então, massa mais a massa adicional vezes a minha amplitude de vibração atual, agora que vai ser 0,1, dividido pela massa de excentricidade, que é 8% da minha massa, vezes o raio da minha excentricidade, tem que ser igual a 20. Substituindo todo, eu tenho que a minha massa adicional vai ser 0,5 da minha massa, ou seja, 50% da minha massa. Então, para reduzir de 0,15 para 0,1, eu preciso adicionar no meu sistema, ou seja, no meu equipamento, 50% da minha massa original. Beleza? Obrigado. Nossas referências, então, o RAL. Muito obrigado.